E aí me perguntaram: pastor, Adão poderia não ter pecado, evitando a queda? Se Deus sabia que ele, Adão, pecaria, por que não evitou que ele caísse? Mais uma daquelas perguntas do A Bíblia Responde. É uma pergunta bem intrigante. Pois bem, a Confissão de Fé de Westminster, documento que sintetiza o pensamento da Igreja Protestante Reformada, documento que foi produzido numa assembleia que durou de 1643 a 1649 na Inglaterra, na cidade, na Catedral de Westminster, reunindo muitos teólogos, enfim. Esse documento, que teve a sua versão final aprovada em 1648, responde e traz algumas questões doutrinárias, resumindo a fé reformada, a fé protestante. E ela diz acerca disso o seguinte, no capítulo 4, parágrafo 1, diz assim: nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia de Satanás, pecaram comendo do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Temos nessa declaração dois aspectos importantes acerca do pecado original. Primeiro, que Adão e Eva pecaram livremente. Eles foram seduzidos pelos argumentos sedutores de Satanás, mas ao final a decisão foi deles, eles tomaram a decisão. Deus os criou com liberdade de escolha, havia a possibilidade de não pecar. Eva, seduzida pela serpente, comeu do fruto proibido, e Adão, vendo que sua mulher havia comido do fruto proibido, escolheu conscientemente também pecar, comendo do fruto, seguindo a sua mulher. A isso o apóstolo Paulo chamou de erro consciente, erro voluntário. Segundo aspecto é que Deus permitiu que eles caíssem e fez com que esse fato trágico redundasse para a glória do próprio Deus. Deus, embora soberano, ele não trata a sua criação de forma mecânica. Ele deixa um certo grau de liberdade dentro de limites determinados por ele próprio, no qual a criação se movimenta. É como, por exemplo, um peixe que tem toda a liberdade de se movimentar dentro do oceano, ir para qualquer lugar, se esconder em qualquer caverna submarina, mas ele não pode resolver fazer a sua casa numa montanha, porque isso ultrapassa os limites propostos por Deus. O mesmo se dá com o homem. Por exemplo, Deus diz lá na sua palavra, não matarás, mas ele não impede ao homem de ir lá e conscientemente matar o seu próximo. Só que o homicida vai sofrer as consequências da sua própria desobediência. Deus deu ordens claras e específicas a Adão e Eva acerca do fruto proibido. Isso para alguns uma metáfora, para outros algo literal. Contudo, os deixou livres para decidirem obedecer ou não àquela ordem, mesmo sabendo de antemão que eles desobedeceriam, que eles cairiam. Mas isso não faz de Deus nem autor e muito menos cúmplice do pecado.
A decisão foi puramente de Adão e de Eva. Por outro lado, em seu plano eterno e perfeito, Deus determinou que tanto mal, o pecado que tanto mal trouxe à criação, redundasse, promovesse a glória do próprio Deus. Foi por causa do pecado, da queda, que Cristo se revelou a nós e com isso conhecemos o aspecto mais bonito do ser de Deus, o seu amor sacrificial e perdoador. Sim, o pecado foi terrível. Ele trouxe para o homem, para o mundo, muitos males. Mas, pela graça de Deus, ele também trouxe o perdão divino, fazendo com que o homem conhecesse Deus não apenas como Criador bondoso, mas também como um justo juiz e como um Deus perdoador. Portanto, o pecado, de uma forma bastante estranha e dolorosa, permitiu ao homem conhecer Deus de forma completa.